Olá, aqui é o Célio e este é o canal Periquerica. Bem-vindos a mais uma fita de treinamento, fita número 2, cujo tema é a energização. A energização é um assunto bastante interessante. Basicamente, o seu conceito evoca automaticamente a alimentação. Carregar o corpo de energia ou prover o corpo de energia automaticamente está associado à alimentação. Mas não somente a alimentação é a única forma que o corpo encontra para carregar suas baterias. Existem outras formas de energização também. Seria a alimentação uma delas. Seria também a respiração a mais importante. Outra podemos entender como o descanso. E a quarta, provavelmente, o sono. Essas quatro formas de energização, na verdade, seriam a que nós podemos chamar básicas. A respiração nos carrega do oxigênio, a alimentação, os nutrientes necessários para que o organismo possa executar suas tarefas diárias. O descanso, uma forma de restabelecer a harmonia interna, através do relaxamento muscular, através de uma boa alimentação, com pouco exercício, pouca atividade, o corpo em estado de laxitude, descanso, consegue assimilar melhor todos os nutrientes, toda a alimentação. Por outro lado, também, o sono acaba sendo um excelente meio de energização. Permite ao cérebro descansar, abaixar sua atenção e sua atividade, não totalmente, parcialmente, mas lhe permite também descansar. Fundamentalmente, a energização cumpre um papel preponderante para a vida. Sem uma energização eficiente, dificilmente a vida continuará. Mas dentro das formas de energização, nós podemos identificar que estas quatro básicas escondem, de uma certa forma, pontos, referências ou informações, ou talvez até tipos de energia diferenciadas. Existe dentro da realidade humana um conjunto de fenômenos até hoje quase sem explicação total, profunda, concreta ou absoluta, que nos dê uma ideia clara do que isto em si representa. Dentro da fenomenologia paranormal, existem fenômenos onde o ser humano tem condições de agir sobre a matéria sem ter contato físico direto. Através de trabalhos de imposição de mãos, uma ação de calor, uma ação térmica, é possível executar curas. Isso é comprovado diariamente. Através de um exercício de imposição de mãos, pessoas conseguem propiciar melhorias em pessoas doentes. Através também de trabalhos com imposição de mãos ou através da utilização das mãos, é possível modificar, alterar ou até entortar objetos metálicos. Também tem se observado fenômenos nos quais, através da mente, é possível criar fenômenos, materializar objetos, criar fenômenos de luz e, inclusive, promover até a transportação de um objeto a outro ponto, que seria, na verdade, um tipo de levitação, movimentar objetos à distância, sem contato direto. Seja como for, este tipo de fenômenos implicam que a criatura humana desenvolveu ou possui um tipo de poder e capacidade que lhe permite esse tipo de fenômenos. Mas de onde provém a energia, ou de onde vem a energia utilizada? Esse tipo de energia não é uma energia vinda pela alimentação, não é uma energia obtida pelo sono, não é uma energia obtida pelo descanso, e nem muito menos é uma energia obtida talvez pela respiração. É uma fonte ou um tipo de energia que tem a capacidade de agir sobre a matéria e de propiciar fenômenos. Sabemos que quando passamos pelos pelos da gente, um pente, por exemplo, os pelos ficam eriçados, inclusive podemos soltar faíscas. Isto implica na presença de eletricidade estática, acumulada na nossa estrutura pilosa. Mas será que esta eletricidade também é gerada pelo corpo ou somente pelo atrito? Basicamente, nós podemos identificar, dentro de toda esta explanação, que existem verdadeiramente diferentes formas de energias
às quais o corpo, a criatura, o ser humano, está exposta. Podemos falar então que existiriam formas de energia específicas, das quais nós identificaremos algumas muito especiais. Basicamente, temos o que nós chamamos de energia primária, a que nós nos referimos agora há pouco. É aquela energia obtida pela alimentação. São as substâncias, a água, o ar, o oxigênio do ar. São as substâncias obtidas pela alimentação, como o potássio, o sódio, o ferro. São os calóricos, energéticos, são as vitaminas, os sais, minerais. Todos eles são utilizados pelo nosso organismo para a troca química, para permitir a ação e atividade cotidiana, diária, física, motora, inclusive permitir as sinapses cerebrais, as ações físicas, motoras, e permitir que nosso organismo atue e trabalhe diariamente. Um aspecto é importante também ressaltar. Teoricamente, então, nos alimentamos com o intuito de carregar nosso organismo para que ele atue diariamente, dentro das suas funções cotidianas, normais e usuais. Mas existem formas de alimentação que teoricamente provocam o contrário. Ao invés delas propiciarem um aumento, um acúmulo de energia, elas fazem o contrário. Só o processo digestivo, só a ação digestiva acaba consumindo um volume maior de energia do que aquela que foi adquirida via oral. Ou seja, que muitas vezes comemos em volume tal de que a energia que estamos ingerindo é inferior ao volume de energia gasta pelo próprio processo digestivo. Isso principalmente ocorre na ingestão de carnes. Quando uma pessoa come carne em volume, o gasto de energia que o organismo terá para poder assimilar e digerir toda essa carne será superior ao volume de energia que esta carne propiciaria para o próprio corpo. Então, em muitos casos, estamos mal alimentados, terrivelmente mal alimentados, porque o volume de energia gasto supera tremendamente o volume de energia adquirido pela alimentação. E isto aqui é muito comum. Nós, basicamente, podemos engordar, podemos até aumentar o peso, mas não quer dizer que esse aumento de peso seja por uma excelente alimentação. Muito pelo contrário. Isso pode ser sintoma de uma péssima alimentação, uma alimentação eminentemente gordurosa, onde outras substâncias necessárias ao organismo podem nem sequer estar existindo. Então, gordura não é sintoma de saúde ou de uma boa alimentação, muito pelo contrário. Gordura muitas vezes pode ser sintoma de uma péssima alimentação. Como estávamos comentando até agora há pouco, então, podemos dizer de que, identificando as formas de energia, o tipo de energia que o organismo assimila, este tipo de energia é chamada de energia primária ou energia básica. Energia primária seria este compêndio, todas as fontes usuais de ingestão, desde água, desde os alimentos, desde o próprio ar. Porém, existe também uma outra forma de energização. A respiração, por exemplo, nos permite inalar, introduzir no nosso organismo oxigênio. Oxigênio é esse que é pego pelas células e transportado ao cérebro em diferentes pontos do nosso corpo. O oxigênio alimenta o nosso cérebro e permite, através da oxigenação, uma atividade cerebral constante, sadia, ativa. Uma diminuição da oxigenação no cérebro diminui, obviamente, as sinapses cerebrais. Isto é, evita que o cérebro trabalhe mais. Um fumante, por exemplo, ele tem uma diminuição na carga de oxigênio no cérebro. Porém, a nicotina que ele adquire e é transportada também para o cérebro via células, provoca um fenômeno interessante. Ele tem uma amplitude de percepção, somente que essa amplitude de percepção é química, provocada pela ingestão da nicotina. Embora o cérebro não esteja bem oxigenado, o seu rendimento intelectual decresce. A sua percepção e sensações de prazer aumentam em função da ação da nicotina. Um organismo bem oxigenado é um organismo sadio, pelo menos é um cérebro em atividade. Isto, aliado diretamente a uma correta alimentação, teremos uma máquina em perfeito funcionamento. Mas o ar também transporta uma outra forma de energia. Segundo tempos primitivos, em tempos muito primitivos, por algumas orientações orientalistas, basicamente, dizem de que
o ar também é carregado de uma molécula ou de um átomo, chamado de átomo físico ultérreo. Esse átomo físico ultérreo é uma partícula presente no ar. É chamado de prana pelos antigos hindus. O prana é um tipo de partícula, molécula, que fica atuante dentro do próprio ar que respiramos. Ela é muito sensível à presença de radiação solar. Consequentemente, em locais altamente irradiados pelo Sol, nós podemos ter uma grande presença desta molécula ou do prana, inclusive em grande movimento e em total renovação. À noite, por exemplo, o prana fica estático, ele fica sem se mexer, sem se renovar, fica totalmente passivo, ele não tem movimento, não tem atividade. Em locais onde há muita névoa, há muita atividade encoberta, também o volume e a atividade do prana é diminuído. O prana também, por ser uma molécula e um átomo específico que fica diluído dentro da nossa atmosfera, fica diluído no ar, ele seria praticamente uma espécie de uma emanação solar que tem uma reação com a nossa atmosfera e por isso ele faz parte do nosso meio ambiente. Ele fica destruído ou fica totalmente inerte em locais de grande atividade urbana. Nos grandes centros urbanos, principalmente nas grandes cidades, na grande atividade industrial, ele desaparece, ele praticamente some. O prana ficaria restrito a locais arejados, locais abertos, locais amplos. Essa energia, ou potência ativa, também como é chamada, desapareceria em locais de grande atividade industrial e ficaria somente existente em locais abertos, em locais onde a natureza permanece intocada. São nesses locais onde ele ficaria e existiria em grande volume. Então, uma pessoa que pretenderia captar prana numa grande cidade está perdida, porque não encontrará prana, ou pelo menos muito pouco, praticamente em pequenos espaços. Então, se alguém quer se energizar, captar prana, teria que fazer em locais, obviamente, abertos, locais onde a natureza permanece tranquila. O prana, na verdade, possui uma carga elétrica positiva que o organismo absorve para a sua atividade motora e muscular em geral. Mas também o prana é utilizado e é captado para outro tipo de aplicações. Digamos que o prana é um elemento elétrico, é um elétron, vamos dizer assim, captado pelo corpo e que é utilizado, esta carga, este potencial é utilizado com fins paranormais. Uma boa captação de prana permite também uma assimilação para a alimentação da paranormalidade, ou seja, o prana permite aumentar as potencialidades paranormais. O prana também permitiria a ação de trabalhos de cura. O prana permitiria ele colhido via respiratória unicamente, é a única forma de colher o prana, permitiria acumular no organismo um potencial elétrico ou eletromagnético capaz de agir sobre a matéria. O prana é responsável por estados de grande atividade física, ou seja, uma pessoa dinâmica, ativa, animada, uma pessoa tremendamente, que poderíamos chamar elétrica, implica que é uma pessoa cujo volume de prana é relativamente alto. Uma pessoa apática, depressiva, uma pessoa bastante cansada, é uma pessoa cujo volume de prana é muito baixo. O prana também tem relação direta com a manifestação da aura. Isso nós iremos ver posteriormente. Praticamente que a irradiação de todo o volume de energia interno do corpo, não somente calor, não somente térmica, mas também o volume de energia prânica e das outras formas que iremos ver, são responsáveis pelo volume e pelo tamanho da aura. A aura não é mais outra coisa, na verdade, como iremos ver em frente, uma irradiação. Estamos irradiando, consequentemente, esta forma de irradiação é luz. E o volume de prana e das outras formas de energia demonstram nitidamente o tamanho, são demonstradas nitidamente, ou seja, o volume dessa energia é demonstrado nitidamente pelo tamanho da nossa aura. O prana é tremendamente útil
a captação do prana, não somente para o dia a dia, mas principalmente para exercer trabalhos de cura. Outra forma de energia que nós podemos captar é o que nós chamamos de energia manásica. Energia manásica é uma forma de energia, um tipo de energia, emitido pelo que os orientalistas chamariam do Sol central da galáxia. Segundo se sabe atualmente, o centro de nossa galáxia, a Via Láctea, ou na maioria das galáxias, não há um Sol, na verdade. Não é uma grande estrela que irradia energia. Na verdade, é um grande buraco negro. Como o buraco negro, sendo praticamente um buraco que chama, traz para seu núcleo todas as estrelas, ele provoca ao seu redor um grande volume de estrelas que se aglomeram. Estas estrelas em atividade, que ficam se pressionando mutuamente, acabam criando um campo de energia incrivelmente grande. Então, esse campo de energia, trazido pelo ralo, pelo redemoinho provocado pelo buraco negro, que absorve essa energia, que traz para seu núcleo essa energia, provoca ao redor um grande volume de energia que acaba sendo distribuído para o interior da galáxia. Uma frequência, esse tipo de energia, este tipo de frequência que é emitida, esta forma de radiação que é emitida, é chamada de energia manásica. A energia manásica é um tipo de energia que praticamente se manifesta numa frequência que permite visualizá-la como uma luz violeta. Se nós tivéssemos condições de nos ajustar para a sua captação, poderíamos observar de que há uma forma de luz violeta chegando até nós. Mas a energia manásica tem um horário certo e tem um momento certo para a sua captação. Esta forma de radiação nos permite melhorias físicas. A energia manásica, na verdade, é também conhecida como energia da transmutação, ou energia da transformação, ou energia da cura. A energia manásica é uma forma de radiação que nos permitiria transformá-la, isto é, utilizá-la em trabalhos especificamente de cura, de restabelecimento de órgãos. É uma energia que nos permitiria internamente limpar o organismo. Ou seja, a energia manásica é uma energia cuja potencialidade, cuja capacidade básica está em relação direta à purificação e melhoria do corpo. Lembre-se um detalhe importante. Embora sejamos um corpo físico e denso, somos um composto atômico. Um composto atômico que obedece à junção de átomos eletricamente. Se campos magnéticos de determinada potencialidade pudessem incidir ou agir sobre a estrutura de nosso corpo, esta relação atômica, essa junção atômica poderia sofrer modificações. Digamos de uma forma bastante simplória que a energia manásica tem a propriedade de poder reordenar ou poder reforçar a estrutura elétrica de todo o nosso corpo. Desta maneira, poderíamos ter uma constante renovação orgânica. Vocês devem saber nitidamente, perfeitamente aliás, de que uma doença, uma moléstia, antes de mais nada, ela tem um fundo elétrico. Isto é, um volume de elétrons, isto é, de cargas elétricas negativas, são responsáveis pelas mutações celulares. Ou seja, quando nós temos uma doença, um tumor, um problema, agindo diretamente sobre a matéria orgânica, sabemos perfeitamente que esta área se encontra negativizada eletricamente. Isto é, o volume de elétrons que existe nessa área é muito grande. Então, praticamente, uma doença, uma moléstia, tem uma relação direta com a carga elétrica predominante. Então, a mutação, a alteração, uma moléstia, está em relação direta à configuração da estrutura atômica dos átomos que formam parte da matéria. Se tivermos condições de poder reformular, reorientar e reorganizar essa estrutura, teoricamente estaremos criando todas as condições para que a melhora venha a acontecer. Ou seja, a cura pela reestruturação elétrica. Então, a energia manásica tem fundamentalmente essa propriedade. A energia manásica, ela teria a condição de poder, somada à prânica, restabelecer a ordem interna de um corpo. Enquanto que a energia prânica está em relação direta à ordem interna do organismo, vinculado muito mais aos estados anímicos e à capacidade
de criar até fenômenos térmicos, digamos que a energia manásica tem a propriedade, somada à energia prânica principalmente, de poder agir diretamente na reordenação, reestruturação de toda a estrutura atômica do corpo que esteja sofrendo algum distúrbio elétrico. Depois entraremos visualmente dentro dos exercícios que podem ser feitos para a captação de energias, sejam prânicas, sejam manásicas e as outras que iremos ver. Depois desta explanação, faremos para vocês uma demonstração de como que serão feitos os exercícios para a captação desta energia e quais são os horários e momentos corretos para fazer este tipo de exercícios. Muito bem. Prosseguindo então, poderemos ter de que este Sol central, ou este grupo de estrelas trazidas a um núcleo pelo buraco negro da galáxia, cria então uma forma de energia, um campo de energia que é irradiado para o núcleo e da qual se desprende esta forma de energia que chamamos de energia manásica. Outra forma de energia que também podemos utilizar e normalmente chega até nós facilmente é o que chamamos de energia ciliar, ou também podemos chamá-la de energia do tipo solar. Ela é irradiada pelo nosso Sol. Fora os raios ultravioleta, infravermelhos, ondas gama e tantas outras, raios-x, etc., que são formas de irradiação de nosso Sol para o planeta Terra, existe também esse tipo de forma de energia. A energia ciliar é uma energia vinculada diretamente a manter o equilíbrio orgânico. A energia ciliar, basicamente, sua natureza iônica, praticamente, porque também ela é elétrica, atua diretamente sobre as cargas elétricas que compõem outros corpos. Então, podemos observar que tanto a energia prânica como a energia manásica e a energia ciliar, elas têm um fundo eminentemente elétrico. Elas atuam diretamente sobre os corpos. Enquanto que a energia manásica, ela é identificada pela luz violeta, a energia ciliar pode ser identificada por uma luz amarelada. A energia manásica, como podemos observar, ela é diretamente utilizada para restabelecer a ordem elétrica de uma estrutura atômica. Isto reforçado a atividade elétrica da energia prânica. A energia prânica estabelece uma ordem anímica no nosso corpo. A energia manásica estabelece uma ordem física, concreta, objetiva, da composição atômica de todos os órgãos de um corpo, sejam nossos ou sejam de outras pessoas, as quais iremos curar. A energia ciliar também é um reforço, também é uma forma que nós temos para poder agir localmente. Ou seja, a energia ciliar é uma carga que nos permite a ação local. Ou seja, enquanto que a energia ciliar nos permite trabalhar no lugar, isto é, a gente unidos da energia ciliar com o apoio da energia prânica, podemos agir com a imposição de mãos no local presente. Observemos o que é importante, o que estamos colocando agora. A energia prânica estabelece uma ordem interna, dá ao organismo a capacidade de estabelecer uma estrutura anímica equilibrada, uma estrutura orgânica equilibrada para nós, propriamente. Permite estimular as faculdades paranormais, permite estabelecer uma melhora, um estímulo de potencialidades paranormais. Mas as potencialidades paranormais, na realidade, detonam diretamente através do acúmulo da ação das outras energias. A energia ciliar nos permite, associadas à energia prânica, trabalhar no local criando fenômenos térmicos, ou seja, a energia ciliar basicamente é a energia que nos permite trabalhar e fazer mudanças ou provocar fenômenos presentes, estando nós no local. A energia manásica, ao contrário, nos permite a propriedade de, somadas à energia ciliar e prânica, poder transportar a energia, isto é, projetá-la. A energia que permite trabalhar e reorientar atômica e estruturalmente um órgão defeituoso, que seria a energia manásica, ela tem a peculiaridade de poder ser transportada, de poder ser projetada.
não existe trabalho de nenhum tipo paranormal de cura em que uma dessas energias esteja trabalhando isoladamente. Na realidade, cada uma delas está sempre participando. Sempre haverá um pouco de energia prânica, cilial, manásica e outras mais dentro de uma ação. Somente que, dada a situação da ação, uma delas estará participando em maior volume do que outra. Isto é, no caso, por exemplo, como volto a repetir, de uma ação em loco, ou seja, no local, aqui e agora, eu estarei, por exemplo, energizando uma pessoa. Eu estarei utilizando a minha energia cilial, que é a energia que captei durante o dia, já que ela é emitida pelo Sol. À noite, a energia cilial não chega para nós, a irradiação é muito pobre. A energia cilial se capta durante o dia, principalmente num dia de sol, onde nós estaremos nos carregando de energia cilial, estaremos captando essa radiação e nos nutrindo dela. A energia prânica nos permite aumentar o volume de energia interna quando utilizamos a respiração. Se nós não temos um dia de sol, por exemplo, mas estamos no campo, a energia prânica é em grande volume, a energia cilial é baixa. A combinação aumenta a capacidade. A energia manásica, portanto, captada também durante o dia ou durante a noite, mas principalmente durante o dia, já que a energia manásica é captada basicamente durante o dia, nos permite aumentar a capacidade interna. Então, durante uma ação concreta de cura, estaremos agindo localmente, utilizando principalmente energia cilial. À distância, projetado nossa mente, ou fazendo o trabalho de cura à distância, estaremos basicamente nos utilizando de energia manásica, que é aquela que pode ser transportada, que pode ser projetada. Ela carrega, ela se transfere, ela tem essa propriedade, ela poder ser transportada à distância. A energia cilial, manásica, a energia prânica e a energia primária, básica, como nós temos visto, não são as únicas. Existe um outro tipo de energia que nós também chamamos de energia cósmica. Não é aquela emitida somente pelo cosmos, não. É um tipo de energia que somente pode ser obtida e captada em determinadas condições. Podemos dizer de que quando nós estamos num outro estado, é que essa energia pode ser captada. Alguns orientalistas afirmam de que somente é o corpo astral o capaz de obter esta fonte de energia. Isso não seria estranho, porque estando numa outra condição, num outro estado, estaríamos sensíveis a uma série de fenômenos. Consequentemente, esta energia seria trazida via corpo astral. Ou seja, que a radiação emitida pela interação magnética dos sistemas do universo, porque isso é um fato, sabemos que todos os corpos que estão distribuídos no universo têm campos de gravidade, têm campos magnéticos, há fontes de radiação emitidas pelas diferentes estrelas. Isso também impregna todo o ar, não somente dentro do espaço físico concreto, como dentro de outras realidades de tempo e espaço, impregna tudo isso de radiação. O corpo astral, o nosso outro eu, como nós iremos ver muito mais para frente, permite a captação desta fonte de energia. Também existem outras formas de captá-lo, através do sono, quando estamos em estado de relaxamento. Ou seja, que quando nós estamos dormindo, também estamos sensíveis à captação dessa energia. Esse tipo de energia se manifesta normalmente quando estamos em meditação, em repouso, quando dormimos, já que nesse momento é que nos colocamos na condição receptiva. Agora, a energia cósmica é um perfeito e fundamental elemento para alimentar as potencialidades do desdobramento. Isso é da viagem astral. A viagem astral praticamente acaba se beneficiando profundamente da utilização deste tipo de energia. Outro tipo de energia que nós poderíamos também utilizar normalmente é o que é chamado de energia telúrica. Energia telúrica é a energia irradiada pelo planeta Terra. Nosso planeta ele é constantemente bombardeado por diferentes formas de energia. A radiação solar, a energia cósmica universal, todos os sistemas em interação bombardeiam o planeta também de energia. Durante o dia, a Terra absorve constantemente a energia solar. Durante a noite, a incidência da Lua. Durante o tempo todo, diferentes partículas e elementos que também chegam nos planetas. Mas a Terra também, assim como recebe, irradia também.
Esta forma de irradiação que chega a sair, é lançada ao espaço, ela é captada pelo chão, ou seja, ela é irradiada pelo chão, enquanto que as outras nós recebemos do espaço praticamente. A diferença é que na telúrica é irradiada pelo chão. A energia telúrica é uma forma de energia também importante, porque ela permite o estabelecimento de uma relação com o meio ambiente. A energia telúrica é a energia básica do planeta, é a energia que nos permite a condição de relacionarmos com tudo aquilo que existe. É uma energia universal, é uma energia cósmica, é uma energia que está vinculada às origens e à realidade do universo. Captar a energia telúrica é como criar um nexo, um vínculo de equilíbrio com o meio ambiente. Captando a energia telúrica, praticamente estamos criando um campo de relação, uma estrutura de relação vibracional energética com o meio ambiente. Estando captando a energia telúrica, estamos em equilíbrio com a natureza, estamos em equilíbrio com o meio ambiente, estamos em equilíbrio com a biosfera, já que toda ela se beneficia desta relação. Uma outra forma de energia também é o que nós poderíamos chamar de energia vital. Energia vital é um tipo de energia que é a soma total de todas essas formas de energia em ação. A energia vital é praticamente tudo isso que nós temos colocado até o momento somadas numa única pessoa. Então a energia vital é a energia que é responsável pela ação, pela participação e pelo equilíbrio da pessoa. Quando uma pessoa age, atua, participa, ela é uma soma de um conjunto de elementos em interação. Uma pessoa saudável, fisicamente saudável, podemos dizer a princípio que se ela é um excelente atleta, se alimenta bem, corretamente e tem um organismo em equilíbrio. Se esta pessoa tem problemas físicos, por exemplo, uma pessoa que não trabalha diretamente o seu corpo, se uma pessoa obesa, se uma pessoa raquítica, uma pessoa que não se alimenta corretamente, se uma pessoa decaída, desanimada, uma pessoa depressiva, alguma coisa ela está tendo dentro da sua energia vital, algum fator não está sendo perfeitamente trabalhado. Então a energia vital é toda a soma dessas energias em ação. E agora nós iremos ver de que forma nós podemos captar, quais são os exercícios, os horários que nos permitem captar estas diferentes formas de energia. Ok? Então, daqui para frente, iremos trabalhar especificamente os exercícios que nos permitiriam captar estas formas de energia. Ok? Vamos lá. Estamos falando, a respiração é um processo pelo qual oxigenamos nosso sangue e uma via pela qual nos carregamos energia. Nosso sistema nervoso é um sistema elétrico que funciona como acumulador. Assim, quanto mais profunda, mais completa e mais lentas sejam nossas respirações, teremos maior captação de prana, maior captação de oxigênio e logo tudo isso será transformado em trabalho. É paradoxal que, necessitando o homem de respirar para viver, não saiba fazê-lo, desaproveitando em grande parte a sua capacidade. A respiração deve de se fazer pelo nariz. A respiração é importante que seja feita única e exclusivamente pelo nariz. Inspirando o mais devagar possível, preenchendo desde o nariz, todos os pulmões e ampliando a caixa torácica. Segundo outros grupos, inclusive hinduístas e até yogas, recomendam que o preenchimento seja abdominal, isto é, que o preenchimento dos pulmões amplie e dilate o abdômen. Isso, na verdade, mais provocaria uma distensão muscular do que verdadeiramente uma inspiração profunda. Para nós, o importante é de que o acúmulo do ar e, consequentemente, do prana seja torácico, isto que indica que os pulmões sejam ampliados e não o abdômen. Para fazer boas respirações, então, é importantíssimo ter a coluna reta. Pode-se fazer deitado, sentado ou de pé, com a roupa solta, principalmente, sem nada que fique apertado o corpo, procurando evitar os objetos metálicos em contato com o corpo. Por motivos terapêuticos, se recomenda inclusive que as respirações sejam realizadas de manhã, em jejum, e no fim do dia. Mas as pessoas podem fazer os exercícios a qualquer hora ou a qualquer momento. Dentro de nossas atividades em reunião, é importante que sejam realizadas sempre 3 inspirações profundas, da seguinte maneira:
principalmente antes de começar qualquer trabalho, mas desta maneira. Seria importante então que existisse uma preparação. Como? Esvaziando os pulmões pelo nariz, inspirando profundamente, preenchendo o tórax, lentamente, segurando por um instante e exalando lentamente. 3 respirações profundas realizadas desta forma preparam o corpo, a mente e a energia suficiente para qualquer tipo de exercício posterior. A postura é tremendamente importante. Observem de que, sentados em posição de semiloto, temos as palmas colocadas em cima dos joelhos abertas para cima. Para trabalhos de captação de energia, indicamos de que o circuito fique aberto, isto é, as palmas das mãos separadas. Quando vamos captar energia, as palmas das mãos estarão abertas. Quando formos trabalhar com essa energia, as palmas das mãos estarão juntas. Isso estará fechando o circuito e permitindo que a energia cicle internamente. A captação do prana pode ser realizada a qualquer hora do dia, em qualquer momento, mesmo dia e noite. Não há problema nenhum. Obviamente, como nós falamos anteriormente, o prana será captado principalmente durante o dia e em locais abertos. Locais fechados, cidades, apartamentos, envolverão um volume muito pequeno de prana para ser aproveitado. Com relação à energia manásica, a energia manásica pode ser captada principalmente entre as 10 horas da manhã até as 17 horas. E a posição pode ser de pé, pode ser sentado, pode ser deitado. Mas para poder captar a energia manásica, é importante que esta seja captada pela cabeça. Ou seja, a energia manásica é captada pelo chakra frontal. Isto é, pelo ponto de captação energético ajudado pelas palmas das mãos. Para poder captar então a energia manásica, as palmas se juntam, se fecham desse jeito, os polegares se tocam e são levadas a cabeça em direção ao sol. Dessa forma, ficando nesta postura para a direção do sol. É assim que a energia manásica será captada. O tempo máximo de captação desta energia deve ser por um intervalo de 5 minutos quando mais, já que o volume de recepção desta energia pode provocar dor de cabeça, incômodo, inclusive irritabilidade. Somente nesse período é que deve ser captada a energia manásica. À noite, praticamente, ela inexiste. A sua radiação vem direto acompanhada pelos raios solares. Então, tentativas de captar energia manásica à noite praticamente não teria nenhum tipo de sentido ou o volume seria tremendamente pequeno. Para a captação de energia ciliar, isto é, energia solar, se recomenda que o horário mais conveniente para a captação dessa energia seja exatamente durante o meio-dia. A captação de energia ciliar se faz simplesmente pela colocação das palmas das mãos em direção ao sol. A energia ciliar é captada pela palma das mãos e, inclusive, é fácil de perceber quando a energia está ingressando. As palmas das mãos em direção ao sol começam a se aquecer muito e, consequentemente, aparece uma sensação morna que tende a aumentar. Esta captação também não deve exceder os 5 ou 7 minutos, já que a energia captada pode provocar organicamente incômodos, como dor de cabeça, instabilidade, cansaço até, inclusive irritabilidade. A energia manásica, quanto a energia ciliar captada em excesso, provocam distúrbios orgânicos. E é recomendado que, em caso de sentir desse jeito, se tomem certas providências que passaremos depois a mencionar. A energia cósmica somente deverá ocorrer em estado de relaxamento profundo e quando forem feitos exercícios específicos de desdobramento. Por enquanto, essa instrução somente será passada na presença de um instrutor e sob orientação de um instrutor. Para termos captação de energia telúrica, bastará simplesmente andar descalços pela grama, seja qualquer local. O contato do pé nu
com a grama permitirá automaticamente a captação da energia telúrica. O contato direto da pele com o solo, fazendo terra, permite a captação direta da energia telúrica. Isto automaticamente permitirá estruturar o circuito entre o corpo, mente e o próprio meio ambiente, permitindo que a relação se estabeleça e permaneça uma perfeita ordem. Totalmente, o tempo total em que este tipo de energia deverá ser aproveitado não tem tempo definido, podendo ser 1 hora ou até mais, já que o objetivo básico dele é permitir uma perfeita estabilidade de relação com o meio ambiente. Então, a energia telúrica não tem tempo, não tem prazo e não tem volume. Pelo contrário, permite uma perfeita harmonia entre o meio ambiente e a pessoa. Muito bem. Nós temos visto agora quais são as posturas, quais são o tipo de exercícios e de que forma pode-se fazer o trabalho de captação de energia. Como falamos anteriormente, cada uma delas tem uma função. Todas elas são interdependentes entre si. Os horários, a forma de captá-las, a forma de utilizá-las, são importantes ferramentas para um trabalho de ajuda, de cura, de melhoria interna e de equilíbrio psicofísico. No caso de você ter acumulado um volume maior de energia, se sentir tremendamente elétrico, bastante irritado, muito dolorido, incomodado, com dor de cabeça, etc., é importante que você utilize, por exemplo, se tem um animal doméstico, acariciá-lo. Se você tiver um casaco de pele, qualquer coisa nesse estilo, acariciá-lo. O atrito em contato com o pelo libera esse tipo de energia, permitindo com que você relaxe. Uma última alternativa será tomar um banho bastante prolongado, para que também toda essa energia consiga ser eliminada em excesso. Um bom relaxamento também pode ajudar. Os trabalhos de energização, captação de energia, devem ser realizados principalmente em jejum. Não é recomendado que a captação de energia se realize com o estômago cheio. Isso pode provocar também incômodos, no sentido de perturbar, incomodar, ficar com dor de cabeça, etc. Todo tipo de trabalho, seja captação de energia, seja obtenção de energia, utilização da energia, preferentemente se recomenda que sejam realizados sempre em jejum. Com o estômago cheio, comendo, há uma interrupção dentro do processo e da atividade de canalização dessa energia. Uma pessoa comendo e fazendo digestão, a digestão em si mesma canaliza e utiliza também uma parcela de energia, sendo comprometida basicamente na hora do exercício do trabalho, na captação ou na doação de energia. Futuramente, o instrutor passará a vocês novas instruções, novas informações de como aplicar e utilizar essa energia diariamente. Os horários devem ser respeitados, o tempo de utilização deve ser respeitado e vocês terão condições de experimentar facilmente, principalmente nas saídas de campo. Quando forem feitas as primeiras saídas ou quando o grupo decidir sair, pode experimentar utilizar esse tipo de recurso já em campo, em contato com o sol, em contato com o meio ambiente. Poderão observar grandes diferenças, poderão observar como o fenômeno se manifesta e trocar essas ideias. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente poderá aproveitar para, num outro encontro com o instrutor, resolver qualquer tipo de dúvida que tenha surgido durante o processo de utilização desse tipo de exercício. Bom, por enquanto então, é isso só. Ficamos até uma próxima fita.